algumas pessoas são tão amáveis e outras tão odiosas? Pela razão humana, pode uma criatura nascer odiando o outro? Criminalizando? Discriminando? Sou Mariana criou. E criou foram os meus dias. Negros. Difíceis. Mas não impossíveis. Pela honra e pela glória de serem transpassados. A diáspora africana ela foi uma grande dispersão, né, dos africanos escravizados pelo mundo, né, a partir do momento que eles saíram do continente africano, foram se espalhando pelas Américas. E no caso do Brasil, o auge, digamos assim, dessa dispersão foi no século XIX, né, que foi justamente o período do apogeu do café. Essa região que a gente vive, que na época não era dividido como é hoje, por municípios, foi a região assim áurea, né? É conhecida como a região do Vale do Café. Então, quando eles chegavam no porto do Rio de Janeiro, que foi o porto de maior assim, desembarque de escravizados do mundo, foi o porto do Rio de Janeiro. Assim como Angola, Luanda, foi o maior porto de embarque, né, de escravizados. E muitos de Luanda vieram para cá, né, que é de tradição nagô, e quando eles chegavam no Rio de Janeiro, havia uma dispersão por aqui também, né, no período do ouro, que aí eles foram para Minas Gerais, né, no período logo em seguida que teve a queda da mineração, digamos assim, a decadência, e que a gente começou, na verdade, no período da mineração já começou uma produção de café, né, que passou a ser o produto, digamos assim, de maior exportação para Portugal. Então, nesse período, toda essa população escravizada era trazida para cá. Tanto é que no século XIX, eu recentemente li um livro do Laurentino Gomes, que ele é um jornalista, e é interessante que ele não tem uma visão de um historiador, né? Então ele traz assim, informações bem interessantes e numa linguagem muito particular que é do jornalista, e ele vai tratar justamente desse apogeu aqui no Vale do Café. E ele vai dizer que no século XIX, mais da metade da população era uma população escravizada. Então, assim, a nossa cultura, ela é uma cultura africanizada e indígena. Então, não tem como falar de Pati do Alferes sem falar dessa cultura africanizada. Eu não sei se a cidade em si se vê, porque o ser negro, ele é uma construção, né? E no imaginário da sociedade, eu vejo muito assim, é uma terra de barões, né? As pessoas falam muito isso, é uma terra de barões, mas é uma terra de escravizados. Não se nasce escravo, torna-se escravo. Mas que vejo eu ali? Que quadro de amarguras! É canto funeral? Que tétricas figuras! Que cena infame, vil! Meu Deus, que horror! Era um sonho dantesco, tombadilho que das luzernas a vermelho brilho em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças, cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Outras moças, mas nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas em ânsia e mágoa vãs. E ri-se a orquestra irônica, estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doidas espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala e voam mais e mais.
presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que de martírios embrutece, cantando geme e ri. No entanto, o capitão manda a manobra e, após, fitando o céu que se desdobra tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiros: vibrai rijo, chicote, marinheiros, fazei-os mais dançar. E ri-se a orquestra irônica estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doidas espirais. Qual num sonho dantesco as sombras voam, gritos, ais, maldições, preces ressoam, e ri-se Satanás. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade tanto horror perante os céus. Quanto sofrimento ao olhar para trás e ver que muitos dos nossos irmãos ficaram pelo caminho. Agora, todos querem conhecer Mariano Crioulo. As visitas à fazenda freguesia de Arcozelo não cessam. Os abolicionistas de todo o país não param de chegar. Eles querem conhecer a história. A história. Dor e sofrimento. Diminuição. Mas aí sim, luta e força de um povo que escreveu a sua história não somente por disputas desmedidas de raça, cor e credo, mas de um povo, de uma mulher que assina sim a liberdade como seu próprio sangue. Escreve uma história de luta e dor. E mesmo em rebelião, nunca causei qualquer dano à pessoa branca. Empunhada de meu facão, não me neguei, lutei, esperneei, tentaram me linchar. Estava feito louca, que preferia morrer ao voltar ao cativeiro. Morrer sim, se entregar nunca. 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 Era um grito de resistência. Era um novo jogo. Uma nova tentativa para reinar uma nova fuga. E por que eu? Porque eu daria as pistas aos homens brancos de como para que os nossos homens usariam as armas e ferramentas. Porque eu
atrocidades com o nosso povo negro. Perdoa, mãe. Perdoa, Mariana Crioula. Perdoa. Não! Eu não sou capaz. Me fiz rainha. Mas rainha é toda mulher. É toda mãe parideira. Que por encargo de Deus honra o meu pai. É braço esteio de uma nação. O meu sangue cobriu o chão dessas terras brasileiras, dessas terras patientes. Uma coisa eu prometo a vocês: um dia minha alma vai estar livre e eu vou voar como uma coruja. Vou cobrar a liberdade de todos os nossos algozes. O meu sangue não estanca. Ele não estanca. E o vilarejo de Arcozeiro Quando eu venho estudando isso há muito tempo, eu tive com uma pessoa muito bacana, muito amiga minha, que falou o seguinte: Lauro, ou Laurinho, o que segurava e não acontecer as revoltas era o terror. O terror das pancadas, da chibata, da opressão. Quando essa pessoa falou isso para mim, eu fiquei muito, assim, pesaroso. De cara, tu segurar durante tantos anos um grito de liberdade que acabou acontecendo através do Manuel Congo. Vale do Café, Vila de Batidão Férez, distrito da Vila de Vassouras, região do Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro. Na noite do dia 6 de novembro de 1838, dá-se início à insurreição dos escravos. Um grupo formado por mais ou menos 100 negros escravizados da fazenda Freguesia de Arcozeiro, de propriedade do capitão-mor Manuel Francisco Xavier, promoveu uma fuga, levando consigo uma grande quantidade de alimentos, armamentos, ferramentas, roupas, animais e utensílios de cozinha. Não se tratava apenas de uma fuga, mas de uma migração, a formação de um quilombo. Eles não aceitavam mais a presença de um senhor com os seus mandos, desmandos e excessos aviltantes de crueldade. Mariana Crioula era mucama de Sinhá Francisca Elisa Xavier, senhora das fazendas Cafeeiras da Maravilha e da freguesia de Arcozeiro. Mariana era casada com o negro José. Ele era um bom homem que trabalhava na lavoura, enquanto ela vivia na casa deles. Mariana era uma mulher muito prendada. Era cozinheira, costureira, dócil e muito inteligente. Não suportando mais as dores do povo negro e tamanha crueldade, decide então liderar ao lado de Manuel Congo aquela que seria considerada a maior rebelião de escravos já vista na região. Mariana era considerada a maior liderança feminina negra já vista. Era considerada a nossa rainha, a rainha do quilombo, a rainha dos insurretos. Mas Mariana também tinha como marca os seus gritos, que apavoravam a qualquer um que a ousasse enfrentar na luta pela liberdade. Conta-se que até a Guarda Nacional a temia. Os soldados paralisavam diante de seu grito estarrecedor. Os seus gritos serviam como um comando para que se afastasse. Eram gritos ensurdecedores, eram gritos de resistência. Mariana Crioula, né, e Manuel Congo, que assim são personalidades importantíssimas para a história de Pati, né? Acho que não só de Pati, como de toda essa região do Vale do Café. Mas o que eu sinto é que num período pós-escravidão, num período pós-emancipação, o apagamento da história da escravidão se tornou um grande projeto, né? Assim, quando a gente vai pensar no final de um século XIX, pós-1888, que o Estado financiou a vinda de imigrantes europeus, uma das tentativas foi branquear a nossa população, né? Então, assim, o negro passou a ser um problema. O que a gente vai fazer? Até porque nós fomos um dos últimos países a abolir a escravidão, né? Se é que a gente pode falar em 100% de uma abolição, né? Tanto é que o 13 de maio, que vai ser agora, nesse mês, a gente considera como uma não
abolição. É uma data até para a gente refletir sobre isso. Então, eu acho que há uma... Se bem que Pati, eu vejo que ainda valoriza essa história, né? Ainda tenta valorizar, trazer essa memória, esse legado de Manuel Congo e Mariana Crioula. Mas a gente pensar num nível maior, mais macro de Brasil, o apagamento da nossa história é um projeto de Estado, né? Tanto é que a gente fala, o nosso racismo ele é estrutural. Por quê? Porque há toda uma tentativa de sucumbir realmente com essa nossa memória, né? Com essa nossa... As pessoas não reconhecem a nossa cultura como a cultura africanizada. E a África, a cultura indígena está no nosso dia a dia. E assim, trazer Manuel Congo e Mariana Crioula literalmente você marcar um território, você marcar esse pertencimento. Então, por que eles não são trabalhados nas escolas? Porque você vai estar retomando uma história que é um projeto, uma tentativa de apagar. E é uma história de resistência, porque da década de 70 para cá, toda a leitura da escravidão, houve uma releitura, na verdade, de toda a nossa história da escravidão, e a gente reconhece como uma história de resistência. Não é mais como antigamente, né, que o negro quase que aceitava essa condição escravista, tinha uma relação muito harmônica, né, assim, que Gilberto Freire reforçou muito isso na nossa história, né, que as relações entre os seus senhores, né, os opressores e os oprimidos, era uma relação harmônica. A gente sabe que não é e nunca foi, né? Era uma relação de poder. Então, a população escravizada, ela sempre resistiu muito a isso, e tá aí Manuel Congo e Mariana Crioula, que eram conhecidos como rei e a rainha desse levante, né? Foi um levante que nós tivemos alguns líderes, não foi só Manuel Congo, mas ele era, digamos assim, o principal. Florença Crioula, Cristina Crioula, Josefa da Angola, Joana do Alfumê, Emília Porra! Mariana Crioula, presente, para sempre todas presentes. Mariana Crioula, ela foi a rainha do Levante, né? Ela estava ali lado a lado, ela estava à frente com Manuel Congo. Eu acho que a gente recuperar o protagonismo das mulheres negras na nossa história, né? Sou Mariana Crioula, africana por descendência e crioula de nascença. Vamos à luta, resistência. E se o meu corpo precisar encontrar a dor, eu vou encontrar. E se o meu corpo precisar gritar o que é o amor, eu vou gritar. E se o meu corpo precisar enfrentar a morte, eu vou enfrentar. E se eu precisar morrer, eu vou morrer pela liberdade. Morrer sim, sem entregar nunca. 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 Elas são as grandes protagonistas, e eu acho que é de uma representatividade tão importante, sobretudo para meninas negras, porque a gente sabe que as práticas racistas, elas começam desde a infância, né? O racismo começa a ser vivenciado por meninas negras desde a sua infância. O cabelo é um marcador extremamente importante, né? Você vê que recentemente a filha de uma atriz famosa, isso veio a público porque a filha de uma atriz famosa, uma menina negra, sofreu racismo na escola. Então, assim, acho que você ter uma liderança, né? Você ter uma Mariana Crioula à frente, né, de um levante, a gente recuperar essa história é muito importante, porque aquilo, ser negro é uma construção. E a mulher negra, historicamente, ela é muito sexualizada, né? Ela é muito erotizada. Se a gente for pensar em Gilberto Freire, ele fez esse grande desserviço pra gente, né? De trazer uma série de estereótipos, e sobretudo esse estereótipo com relação à mulher negra, né? Que a mulher negra é vista como um corpo, né? E não como uma mulher que tem um intelecto, que são as grandes protagonistas da nossa história. A gente fala do movimento feminismo da década de 70, né?
que a gente fala com tanto orgulho, mas as mulheres negras ao longo da escravidão, elas já estavam lutando, elas já estavam ali na rua, lutando pela sua independência, pela sua liberdade. Então isso para as meninas negras eu acho de uma importância muito grande para essa representatividade, para a construção de uma identidade que é muito negada a essas meninas, sabe? Que é uma identidade muito estereotipada. Infelizmente, relacionada à cultura vinda da África, eu acho que a nossa população é muito intolerante pela falta de conhecimento. Elas são muito centradas nas religiões de matriz europeia e elas são muito preconceituosas e intolerantes com diversas outras religiões, inclusive as de matriz africana. A presença descendente negro devia ter mais valor. Eu acho que as manifestações, principalmente religiosas, elas são muito oprimidas pela a religião que domina a região. Eu acho que devia ser mais respeitado, mais tolerado. O poder público, com as suas secretarias, ele devia apoiar mais essa união, não digo tolerância, que tolerância é uma coisa pesada. A união de todos que estamos aqui. Você vê, o índio não se representa aqui em Pati. O preto se representa de uma forma muito modesta. Teve um acontecimento, né, tem registros na história, dizendo que Pati foi fundada para ser a sede administrativa da região. E que esse levante do Manuel Congo, ele foi, digamos assim, o estopim para a sede administrativa passar para Vassouras. Porque havia uma disputa política ali, era uma disputa entre famílias antigamente, né? E essa dinastia, de certa forma, se mantém até os dias de hoje, porque era a família Avelar, era a família Werneck, e o capitão Mor, que era Manuel Francisco Xavier, que era o, digamos assim, proprietário da fazenda freguesia, onde vivia Manuel Congo, né? Então, assim, esse levante foi o estopim para que essa sede administrativa passasse para Vassouras. Então, assim, Manuel Congo, ele foi um grande líder, né? Mas, assim, eu não vejo a cidade conhecer esse grande líder porque não está nas escolas. Que nos diz é que eles foram pessoas que viveram no tempo da escravidão que conseguiram, né, com seu legado manter, e eles foram precursor da liberdade. Depois, passado um tempo, eles até acho que foram enforcados em Vassouras, não é isso? Dos líderes dos escravos na região, rebelou na Fazenda da Luz. Tudo que aconteceu da história do Brasil e a história do município de Pati do Ofete relacionada à escravidão tem que ser exibida, tem que ser mostrada para as pessoas entenderem o que foi a escravidão e para que isso não se repita. 12 de novembro, Mariana Crioula e Manuel Congo foram feitos prisioneiros, juntamente com outros líderes da revolta, e o grupo de negros escravizados dispersou. No julgamento, Mariana Crioula ocultou seu verdadeiro papel na insurreição e alegou que havia sido induzida à fuga. Mesmo tendo sido relatada por outros réus como sendo a rainha do Quilombo, Mariana foi absolvida. O único condenado por homicídio foi Manuel Congo, cuja sentença de morte por enforcamento foi executada no início do mês de setembro de 1839, no Largo da Forca, em Vassouras. Aos 7 negros escravizados e condenados, couberam 650 chibatadas cada um. Ali estava dado o recado a todos nós. Esses homens não sobreviverão e ainda vão carregar por muito tempo no pescoço o bolso. Adão Benguela foi o único totalmente absolvido dos homens, mas ele estava tão envolvido na insurreição quanto os outros.
mas era um negro velho, um homem muito generoso. Mas assim, até que ponto a população sabe quem foi Manuel Congo? Até que ponto a população sabe quem foi Mariana Crioula? A importância que eles têm na história de Pati do Alferes, né? Uma história de resistência. Será que as pessoas sabem hoje que a aldeia de Arcozelo, que está fechada, né? Só a capelinha está aberta. Será que as pessoas têm dimensão da importância histórica que aquela aldeia tem? Isso eu fico me perguntando, né? Porque assim, quando eu levo para a sala de aula, para crianças que aqui vivem com as suas famílias, e as crianças, a maioria não conhece Manuel Congo, a maioria não conhece Mariana Crioula. O que eu sei, o que eu estudo, o que eu leio, me traz a informação que Concórdia era uma filha do Manuel Congo com outra escrava, que não é a Mariana Crioula. E a Concórdia, ela foi homenageada, ela foi talvez uma das primeiras filhas de escravo a ser batizada na igreja matriz de Nossa Senhora da Conceição aqui de Pati. Na coluna da direita, que é uma característica da igreja de Pati, que sempre foi uma matriz, e essa segunda coluna dava um status. E Pati teve esse status quando veio de vila, freguesia e vila. O status de vila, Pati tinha que ter uma matriz. E na coluna da direita da igreja, tem uma pira de pedra-sabão onde ela foi batizada. Talvez tenha sido uma das primeiras descendentes escravizadas a ser batizada na Igreja Católica. E o que dizer sobre o desrespeito aos nossos cultos sagrados? Eles demonizam as nossas crenças, as nossas danças, os nossos dias santos. Dizem que os nossos cultos batem com a lida da casa e da roça. E eu não vou cultuar o santo dos brancos, Mariana. Eu não vou! Querem que obedeçamos à crença da Igreja Católica, seus preceitos, seus dogmas. Eu sei muito bem sobre a história desses padres. Somos de origem africana. Fomos sequestrados e escravizados. Será que fica tão difícil de entender que possuímos outra cultura e forma de ver e entender Deus? O nosso Deus não possui uma cor, mas possui amor, bondade, misericórdia e respeito para com todos os seus filhos. Eles não conhecem a Deus. Eu aprendi a ler a língua dos brancos e tive acesso às escrituras sagradas e católicas. Mas eles não entendem. Eles não professam o amor de seu Deus. Um Deus pregado na cruz deveria ser o símbolo da remissão de seus pecados, mas não é. Então, assim, essa dispersão, ela na verdade, não houve uma perda de uma cultura, porque as pessoas às vezes falam o seguinte: eles foram, a diáspora é uma grande dispersão, sim, mas aonde eles aterraram novamente, houve uma recriação de todo um pensamento africano. Então, as nossas mentes, os nossos corpos, os nossos sentimentos e tão pouco a nossa alma podem mais ser propriedade de um feitor ou senhor de engenho. As nossas mentes, os nossos corpos, os nossos sentimentos e tão pouco a nossa alma podem mais ser propriedade de um feitor ou senhor de engenho. As nossas mentes, os nossos corpos, os nossos sentimentos e tão pouco a nossa alma podem mais ser propriedade de um feitor ou senhor de engenho. As nossas mentes, os nossos corpos, os nossos sentimentos e tão pouco a nossa alma podem mais ser propriedade de um feitor ou senhor de engenho. As nossas mentes, os nossos corpos, os nossos sentimentos e tão pouco a nossa alma podem mais ser propriedade de um feitor ou senhor de engenho. o racismo na nossa sociedade, ele é estrutural, né? Então, assim, a gente precisa abalar e desconstruir essa nossa estrutura, né, para que a gente possa pensar num outro modelo de sociedade, porque esse modelo de sociedade ele fracassou,
né? E assim como Manuel Congo, no período, né, nessa diáspora, quando a gente fala dessa dispersão africana, vieram arquitetos, vieram pessoas assim com grandes conhecimentos. E a gente sabe que o africano em si, ele tem uma relação com a natureza muito particular. Então vieram médicos, vieram pessoas com grandes assim conhecimentos da natureza, conhecedores de ervas, né? Então nós tínhamos aí grandes rezadeiros, grandes rezadeiras, grandes parteiras que trouxeram esse conhecimento para a nossa sociedade, né? Então assim, Manuel Congo, ele tinha essa, não sei se era um dom, porque quando a gente fala em continente africano tem ancestralidade, que é uma coisa muito forte. Então é algo que é ancestral, que às vezes a gente fala um dom, parece que a gente está minimizando, né? A pessoa nasceu com esse dom. Não é somente isso, é um conhecimento que é ancestral, que vai sendo perpassado de geração para geração, né? A minha maior dor, o meu maior sofrimento foi ver a morte brutal de Manuel Congo no Lago da Forca, em Açores. Ali, ele foi enforcado, decapitado, esquartejado e não teve direito ao sepultamento. Por que, meu pai? Por que, meu pai? A Totô, meu pai, por que, meu pai? Por que, meu pai? Por que, meu pai? A Totô! A Totô! A Totô! Como? Como? Escravizados e ainda fugitivos foram logo encontrados. Muitos não conseguiram sobreviver por um longo período afastado das fazendas. A maioria, fragilizada, acabou regressando para as quais haviam fugido. Outros foram apadrinhados por novos senhores. A revolta dos negros deixou ainda um saldo de 22 negros presos e 7 mortos. Conta-se que após a insurreição, os negros escravizados viveram um longo período afastados das cidades. Mas tal código disciplinar era, na verdade, uma conveniência aos senhores de engenho pós-diligência da corte, que não desejavam enfrentar tão cedo uma nova luta. Mariana, velha, perde a razão e passa a ver Manuel Congo. A dor e a loucura ceifaram a sua vida. Reza uma lenda que seu espírito sem paz continua até os dias de hoje na fazenda freguesia de Arposil, e que ela ressurge na forma de uma enorme coruja branca a criar seus gritos de dor. Recuperar essa história, claro, o protagonismo de Manuel Congo também, ele foi um grande líder, mas de trazer Mariana Crioula assim como à frente, como aquela mulher que estava do lado dele, liderando todo aquele levante, todo aquele movimento pela liberdade, que por sinal até hoje que a população negra busca é essa liberdade, é o seu direito de ir e vir, né? Sem cerceamento policial, sem cerceamento de qualquer natureza. Um salve a toda mulher negra que combateu e combate numa vida feita de tanta injustiça social.
Salve nossas velhas! Salve nossas meninas! Um salve a toda mulher negra que vive no anonimato desses rincões brasileiros! Salve! Olha, primeiro de tudo com a sua liberdade, né? Totalmente conquistada, porque assim, eu vejo a gente, eu sou mãe de uma menina negra, né? Minha filha é uma adolescente negra. Então, assim, quando ela sai, é a preocupação com o retornar, né? Então, acho que primeiro de tudo, eu quero ver o negro totalmente livre de fato, né? Sem medo de sair à rua, sem medo de ser abordado e em posições de poder, né? Eu acho que quando a gente luta por uma igualdade, é isso, é uma igualdade de direitos, é uma igualdade no mercado de trabalho, é igualdade na educação, né? Eu acho que é ocupar um espaço na nossa sociedade que de fato é dele. Né? É um espaço que foi totalmente tirado pelo colonizador, é um espaço que foi, até hoje, né, o negro é sempre colocado e visto numa posição de subalternidade, e não, é ele ocupar um espaço que é dele de fato, é um espaço que ele foi tirado, é um espaço que ele foi usurpado. O Hospital Municipal ter o nome do Manuel Congo, eu acho que é um reconhecimento, é um pedido até de perdão por tanta opressão, por tanta maldade que foi feita em cima dos escravizados. Eu acho que é muito justo, não vejo um nome mais simbólico do que o Hospital Municipal Manuel Congo. Eu acho que assim, é uma tentativa de reconhecimento e até de reparação histórica. Mas eu acho que você ter um hospital com o nome de Manuel Congo é maravilhoso, né? Sem sombra de dúvida. É uma homenagem a esse grande líder que nós tivemos. O nosso povo vive debaixo da chibata sangrenta. Estão sufocados e doentes. Não nos resta outro caminho. Estamos cansados. Estamos cansados do silêncio. Cansados do colorido sangrento. Cansados de sermos fortes e vigorosos. Chega uma hora em que o silêncio cansa. Chega um instante em que o silêncio se torna conivência. E a conivência cega. Olha a
escravizá-los deixem de ser quartos de empregados. Que os grilhões não se transformem em algemas. Que os chicotes no lombo deixem de ser armas de fogo. Morrer sim, sem entregar nunca. Que os nossos filhos possam viver mais que 18 primaveras. Que a justiça e as suas penalidades não nos tratem como cidadãos de segunda classe. Que a cana-de-açúcar, o café e o milho não sejam a cocaína, o crack e o ouro. Que os navios negreiros não se reinventem nos trens e nas lotações. Que os cafezais e os canaviais não se reinventem nas estivas e nos corredores. Morrer sim, sem entregar nunca. Que o sucesso, a audácia e o luxo não sejam as custas da moderna escravidão. Que as patroas não sejam as senhoras. Que os patrões não sejam os senhores. Que a mulher negra seja reconhecida como esteio dessa nação. Seja ela doméstica, professora, advogada, doutora ou atriz. Seja mãe de santo, pastora, budista, leiga ou ateia. Tenha ela o cabelo crespo, esticado, preto ou platinado. Que a sua sexualidade seja exercida com liberdade, com direitos às suas escolhas. Morrer sim, sem entregar nunca. Que a cozinha, o batuque e o catimbó não sejam mostrados apenas no carnaval. Que a nossa memória, cultura, crenças e religiões sejam respeitadas. Que o remédio não seja lágrima na sangria. Que mares bravios e seus alas inóspitas não sejam os hospitais. Que a escravidão dos tempos coloniais não sejam mais romantizadas em festas da alta sociedade. E que o nosso morrer, sim, seja para todas as injustiças. Que o nosso se entregar seja pela vida. E que o nosso nunca seja o hoje. Em 1º de junho de 2010, proposto através da Comissão de Justiça e Cultura, a Assembleia Legislativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro resolve e decreta que a partir daquela data ficavam considerados como heróis da resistência os negros escravizados Manuel Conde e Mariana Crioulo. Joaquim Nabuco nos traz um pensamento e nos deixa aqui uma grande reflexão. Assim ele dizia: o negro escravizado e sua generosidade é o maior contraponto ao egoísmo predominante dos senhores de engenho. Eu não tenho dúvidas de que, lamentavelmente, ainda por muito tempo, a escravidão permanecerá como característica nacional do Brasil. Ninguém pode curar a dor da escravidão.